Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ramon, eu faço parte aqui da equipe de conteúdo do Master OAB e hoje eu estou aqui para a nossa monitoria de direitos humanos. A gente vai falar de um tema muito tranquilo, muito gostoso de estudar, que é o Sistema Interamericano de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos. Mas antes de começar a tratar do tema, queria dar um recado para vocês que estão assistindo. No domingo agora, dia 29 de outubro, 1h da tarde, a gente vai ter um simulado da OAB aqui no site do Master OAB, com 80 questões inéditas. Então, para você que está se preparando, a gente sabe que é essencial, né, resolver questões. Então, agora dia 29, 80 questões inéditas, está ficando muito bacana o simulado. Você vai receber um feedback totalmente personalizado com como você está indo nas questões, que matérias que você precisa melhorar, né, o seu desempenho, quais matérias você está indo bem. Então, é uma oportunidade bem legal para você avaliar o seu desempenho. Aí. Esse simulado do dia 29 também vai ter um parecido no dia 5, no domingo anterior à prova. Aí com outras 80 questões, gente. Lembrando que são questões inéditas, não são questões de exames anteriores, questões preparadas especialmente para vocês, ok? Se prepararem e treinarem, né, pro dia da prova. Beleza? Dia 29, a 1h da tarde, e dia 5 de outubro, também 1h da tarde. Beleza? Gente, direitos humanos, né? Direitos humanos na OAB geralmente são cobradas 3 questões, em média, né? Esse pelo menos tem sido o comportamento da FGV nos últimos exames. Então a gente espera que no 24º também sejam 3 questões. Então é uma matéria considerada de importância intermediária, né? Não tem tantas questões como constitucional, por exemplo, mas tem uma média maior do que direito ambiental, direito internacional. Então é uma matéria que vale a pena estudar bastante, que tem uma importância relevante e é uma matéria que tem um conteúdo pequeno, né, relativamente pequeno, tranquilo de vocês estudarem. Não é nada complicado, dá para resolver muita questão baseada no bom senso, com conhecimento bem básico aí. Então hoje a gente vai abrir a nossa monitoria falando um pouco dos históricos, né, da definição, da história, das características dos direitos humanos, sistema interamericano de direitos humanos, que é o ponto focal, né, da monitoria de hoje. Lembrando que esse tema, sistema interamericano, das últimas 47 questões, a gente fez um levantamento aqui das últimas questões de direitos humanos. Das últimas 47, 9 envolviam o sistema interamericano, então dá uma porcentagem aí de cerca de 20% das questões. Então é um tema bastante importante que vale a pena ser estudado com afinco, com mais minúcia, vale a pena a gente tratar com mais carinho, mais cuidado esse tema, beleza? Estou com o chat aberto aqui para vocês que estão aí online. Do lado aqui do vídeo tem um chat, vocês podem dizer de onde vocês são, vocês podem interagir. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, né? Se a gente puder responder aqui agora, a gente vai responder. Se não der, a gente vai dar uma olhada depois e tirar as dúvidas de vocês. A gente está aqui aberto a isso. No Facebook também está sendo transmitido. Então, fiquem à vontade para conversar entre si, para dizer de onde vocês são. No final, a gente vai resolver algumas questões para dizer, discutir quais alternativas vocês acham que está correta. Ok? Fiquem à vontade no chat. Beleza? Direitos humanos é um tema aí que está no noticiário, né? É um termo que a gente escuta o tempo todo no jornal, mas que muitas vezes existem muitas concepções erradas acerca disso, né? A gente escuta o tempo todo, direitos humanos, defesa dos direitos humanos, sociedades protetoras dos direitos humanos. Mas o que isso significa, né? O que significa esse termo? Muita gente trata isso como se fosse, direitos humanos, é para proteger bandido. Gente, esquece isso, beleza? Hoje a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. A gente vai usar uma definição aqui do professor Mazzuoli, que é uma referência em direito internacional em direitos humanos. Vamos conceituar o que são os direitos humanos. Coloca o slide na tela aí, por favor. Aqui a gente tem uma definição, gente. Os direitos humanos são direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações
e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. São direitos que estabelecem um nível protetivo mínimo que todos os Estados devem respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. Os direitos humanos eles podem ser vindicados indistintamente por todos os cidadãos do planeta e em quaisquer condições. Pode voltar aqui. Gente, eu destaquei isso. Eles podem ser vindicados indistintamente por todos os cidadãos, justamente por isso. Essa é a definição básica do que são os direitos humanos. Eles são direitos mínimos, que eles são inerentes a qualquer pessoa no planeta. Então, se você nasceu, você já é titular desses direitos. Não importa a sua nacionalidade, a sua raça, o seu credo, a sua orientação sexual, você é titular de direitos humanos. Você tem direito a um nome, você tem direito à liberdade, você tem direito a uma nacionalidade, você tem direito à propriedade privada. São direitos básicos para garantir a sua dignidade. E não importa onde você esteja ou em que condição você se encontre, você é titular desses direitos. Essa, gente, é a definição central, é o núcleo central. Entendeu? Apesar de não haver uma definição categórica do que sejam os direitos humanos, a gente pode considerar como sendo esse conjunto de direitos, né, que surgiu historicamente, para garantir um mínimo básico de dignidade para a pessoa humana. Né? Então, basta ser uma pessoa humana e você é titular de todos esses direitos. Aí, tudo bem, você me deu uma definição, Ramon, do que são os direitos humanos, uma definição aí do professor Mazzuoli. Ok. Mas como que eu identifico esses direitos? Quais são as características deles? O que eles têm de diferente dos outros direitos, por exemplo? Eu vou colocar aqui no slide as principais características, né, dos direitos humanos. E a primeira delas, gente, o slide na tela, é a universalidade. Essa universalidade decorre da própria definição. Como eu falei, os direitos humanos eles são direitos que qualquer pessoa, em qualquer lugar do globo, elas têm, são titulares. Então, isso significa dizer que são direitos universais, beleza? São direitos que qualquer pessoa, em qualquer situação, ela tem esses direitos, ela é titular. Então, aqui, na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, no seu artigo 1º, ela diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E no artigo 2º, logo em seguida, ela estabelece o seguinte: todo ser humano, tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Gente, isso significa, então, que são direitos, um conjunto de direitos que está presente em todo o globo. Qualquer pessoa pode vindicar, né, esses direitos, não importa qual a situação em que você se encontre. A segunda característica desses direitos é que eles são indivisíveis e interdependentes. Isso significa dizer que esses direitos eles são um bloco único. Apesar de você ter direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, à propriedade privada, para exercer todos esses direitos, você precisa que todos eles sejam garantidos unicamente. Você não pode ter metade de direitos humanos. Você não pode ser titular e gozar de metade deles ou de uma parte deles. Eles são indivisíveis e eles são interdependentes. É claro, né, gente? Para você ter direito à propriedade, você tem que ter o seu direito à vida garantido. Para você ter a sua liberdade, você precisa do seu direito à vida garantido. Para você ter o seu direito à propriedade, você precisa que o seu direito à liberdade também seja respeitado. Então, eles têm essa relação entre si. Para ter uma vida digna, você precisa ter acesso a todos eles juntos e eles são defendidos de uma forma única. Tanto que a gente ouve falar em violações a direitos humanos. Dificilmente você vai encontrar violação à propriedade privada, violação à vida, mas violação a direitos humanos. Beleza? A terceira característica, gente, põe na tela, por favor, o slide, é a relatividade. Isso está no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No exercício dos seus direitos e liberdades, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública,
do bem-estar e de uma sociedade democrática. Pode voltar aqui, por favor. Gente, é claro, esses direitos eles não são absolutos, eles não vão ser exercidos de forma plena e ilimitada. Você tem liberdade? Sim, mas ela é ilimitada? Não, você não pode fazer o que você simplesmente quiser, né? Sua propriedade, você tem o direito de ter propriedade? Sim, mas você não pode exercê-lo de forma exacerbada, de forma que atrapalhe a ordem econômica, de forma que submeta as outras pessoas a um tratamento degradante, por exemplo. Então, esses direitos humanos, eles são relativos. Eles vão ser exercidos com base numa proporcionalidade, né? Então, uma razoabilidade. Você vai exercê-los na medida em que isso não atrapalhe o direito das outras pessoas. É aquele ditado, a minha liberdade termina onde começa a sua, né? É basicamente isso. Você não vai exercer seus direitos de forma plena e ilimitada. A quarta característica principal desses direitos, gente, é a historicidade. Como a gente sabe, os direitos humanos eles não surgiram todos de uma vez. Eles surgiram através de longos processos históricos, revoluções, guerras, houve muito derramamento de sangue para que hoje a gente pudesse ter esses direitos básicos, beleza? Então, dizer que esses direitos são dotados de historicidade é dizer que eles carregam uma carga histórica, que eles vêm de fatos históricos muito bem determinados, e também é dizer que eles não são limitados, eles estão em construção ainda. Vão haver outros direitos humanos e fundamentais garantidos no futuro também, beleza? Então, essa carga histórica não é uma coisa limitada no tempo. Eles se desenvolveram, estão se desenvolvendo e vão se desenvolver ainda no futuro, beleza? Uma quinta característica, gente, eles são inalienáveis, imprescritíveis, e eles são inalienáveis e imprescritíveis. Ou seja, o que significa dizer que eles são imprescritíveis? Não existe prescrição de direitos humanos. Se você não exercer o seu direito à liberdade, vamos supor que você fique trancado no seu quarto por 30 anos, isso não quer dizer que o seu direito morreu. Se você não exercer o seu direito à propriedade por muito tempo, isso não quer dizer que o seu direito vai morrer. Você continua tendo esse direito, você é titular dele para sempre. Ele é imprescritível. Dizer que ele é inalienável e indisponível, gente, isso significa dizer que você não pode vender o seu direito, ok? Você não pode colocar ele em comércio. Você não pode vender o seu direito à vida. Você não pode vender a sua liberdade. Você não pode chegar para alguém e dizer, olha, eu quero 10 milhões de reais para ficar preso aqui para sempre. Você não vende a sua liberdade. O núcleo essencial desses direitos, ele é inalienável. Além disso, eles são indisponíveis. Você não pode dispor, né? Isso, claro, a própria inalienabilidade já faz a gente inferir que eles não são disponíveis. Mas dizer que eles não são disponíveis significa que você não pode abdicar. Você não pode abdicar, tipo, de graça mesmo, dos seus direitos. Tanto que se uma pessoa tentar se suicidar, subir num prédio e tentar pular, o Estado, gente, ele tem que tomar as medidas necessárias para que o direito à vida dessa pessoa seja garantido. Porque ela não pode dispor do próprio direito à vida. Beleza? Então essas são as características principais dos direitos humanos. Claro, existem outras, mas para o seu exame de ordem, as principais características que você precisa ter em mente são essa: a universalidade, a imprescritibilidade, ou seja, o seu direito não acaba com o decorrer do tempo, a indisponibilidade e a inalienabilidade. Você não pode vender, você não pode comercializar e você não pode dispor dos seus direitos humanos, beleza? Historicidade. Os direitos humanos, eles vêm de uma linha do tempo, né? Eles são envolvidos de uma carga histórica. Ninguém decidiu, hoje, esses são os direitos humanos, mas houve todo um movimento, toda uma evolução histórica desses direitos. E, por fim, a relatividade. Esses direitos não são absolutos. Eles vão ser exercidos dentro de um limite do razoável, beleza? Então, essas são as características principais. Agora, com foco agora na historicidade dos direitos humanos, eu queria fazer um flashback aqui, lembrar, né? Coisa que a gente já viu na faculdade, que são as dimensões ou as gerações dos direitos humanos. Que são 3, né? Vou colocar aqui no slide, gente, a primeira dimensão dos direitos humanos.
já no final do século XIX, início do século XX, ali, século XIX, XVIII, XIX, na verdade, o Estado, gente, ele ocupava uma posição muito predominante, né? O Estado ele era absoluto, absolutista. O Estado podia fazer o que quisesse com seus indivíduos, com as pessoas subordinadas. E começou a haver uma revolta, né? Tanto de intelectuais daquela época, tanto do povão mesmo, das pessoas, né? Dos cidadãos comuns, que começaram a não aceitar isso. Que é isso? O Estado confiscando a minha propriedade? O Estado me prendendo a hora que ele quiser? Isso não existe, pô. Hein? Então, uma série de revoluções começaram a acontecer. Revoluções, guerras civis mesmo, para poder limitar esse poder do Estado. Então, a gente pode citar como exemplos, em 1688, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa de 1789, que foram movimentos que buscaram limitar o poder do Estado, dizer, olha só, Estado, você tem que agir, você tem que parar de interferir na minha vida privada. E se você for interferir, você tem que fazer isso com regras pré-estabelecidas. Então essa primeira dimensão, gente, é conhecida como a primeira dimensão dos direitos civis e políticos. Ela estabeleceu e consolidou esses direitos de liberdade, né? Ou seja, o Estado não pode interferir na minha vida de forma arbitrária. Então, a minha liberdade é o meu bem maior. Então, Estado, saia daqui, não entre na minha vida sem um devido processo, beleza? De marcos teóricos que a gente tem dessa primeira dimensão, são aqueles contratualistas, né? O Rousseau, o Locke, com as obras Contrato Social, segundo o Tratado sobre o Governo, que eles vão estabelecer o seguinte: um Estado arbitrário, ele é um Estado não legítimo. Ele não pode interferir na minha vida a hora que ele quiser. Se não tiver leis, se não tiver regras, esse Estado é arbitrário. E aí a minha liberdade, ela vai estar sendo ferida, beleza? Como marcos jurídicos dessa primeira dimensão, a gente tem a Constituição dos Estados Unidos, né, de 1787, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aí da França, 1789. Todos esses documentos, todos esses movimentos, eles procuraram estabelecer direitos mínimos no que tange à liberdade, beleza? Então, nesse primeiro momento, a liberdade é que é o bem jurídico tutelado. A segunda dimensão, gente, vou passar o slide aqui, já não é... O que está se buscando não é que o Estado se abstenha de fazer alguma coisa. Eu não quero que o Estado pare de se intrometer na minha vida. Muito pelo contrário. O que eu estou buscando aqui é que o Estado interfira na minha vida de uma forma positiva. Começou a se perceber o seguinte, pode voltar para mim aqui, por favor. Com a liberdade exacerbada que foi buscada na primeira dimensão dos direitos humanos, a propriedade privada, né, a liberdade de comércio, as pessoas começaram a abusar disso também, né? Então o capital, a propriedade privada começou a se tornar um opressor, né, das classes mais baixas. E aí começou a haver novos movimentos para dizer o seguinte, olha, tudo bem, você pode exercer o seu direito à propriedade, você pode exercer o seu direito à liberdade, mas isso está causando uma opressão, uma desigualdade social. Então é papel do Estado garantir que essas pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sendo submetidas a trabalhos degradantes, isso tudo em nome da produção de lucro, essas pessoas mais pobres, elas precisam que o Estado tutele elas de alguma forma. Elas precisam que o Estado garanta um mínimo de igualdade entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. Então começa a surgir uma segunda dimensão desses direitos, que aí é uma atuação positiva do Estado. O que essas pessoas nessa época e nessa dimensão dos direitos humanos, né, nesse momento histórico queriam, era o seguinte: Estado, eu quero ter saúde, eu quero ter educação, não só propriedade privada e liberdade e direitos políticos, eu não quero ter só direito a voto, eu quero ter direito a uma vida digna, básica, com acesso à educação, à saúde. Então, nesse ínterim, né, nesse meio tempo, as pessoas começaram a tutelar esses direitos. Volta no slide, por favor.
Os marcos históricos dessa segunda dimensão, que são os direitos sociais, né, foram a Revolução Mexicana, de 1910, e a Revolução Russa, de 1917. Tanto é que a Revolução Russa aboliu, né, gente, a propriedade privada. Foi bem mais radical do que só estabelecer direitos sociais. Ela aboliu mesmo de vez a propriedade privada. Como marcos teóricos dessa segunda dimensão dos direitos humanos, a gente tem, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, né, do Marx, aí em 1948, que ele vai dizer que, olha, o Estado tem que agir de forma a diminuir as desigualdades sociais. Além disso, né, como marcos jurídicos, já documentos históricos dessa época, a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, né, na Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, que garantiu uma série de direitos sociais. Depois de uma Alemanha, né, arrasada pela guerra, o que se buscou foi garantir que essas pessoas tivessem um mínimo existencial, beleza? Então, gente, lembrando, primeira dimensão, direitos de liberdade, né, direito de votar, direito de andar na rua sem ser preso, direito de ter uma propriedade privada, direito de o Estado não se meter na sua vida sem uma regra prévia. Segunda dimensão, uma atuação positiva do Estado. Estado, você tem que prover a igualdade entre as pessoas e não só se abster totalmente de se meter na vida delas, beleza? Passar aqui para a terceira dimensão, então, que são os direitos difusos. Já agora, num pós-guerra, né, pós-segunda guerra mundial, começou a ter uma preocupação maior com outra classe de direitos. Direitos que não são exercidos por uma única pessoa, mas são direitos da coletividade, beleza? A Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que é um marco jurídico aí dessa dimensão, ela vai falar que todas as pessoas, né, têm direitos e tal, mas a partir disso, novos blocos de direitos vão começar a surgir. Por exemplo, o direito ao meio ambiente, o direito das minorias, né, o direito do consumidor, e uma série de outros direitos que não são ligados a uma pessoa só. Pode voltar aqui para mim, por favor. Gente, essas são as três dimensões clássicas, né, que a doutrina adota, né, que até Bobbio adotou no livro A Era dos Direitos. Existem autores que falam de uma quarta geração de direitos, até de uma quinta geração de direitos. A quarta geração de direitos seria o direito os direitos relacionados à biotecnologia. Então, clonagem, direito ao patrimônio genético, direito ao aborto, decisões de final de vida, todos esses direitos relacionados à bioética e ao biodireito seriam direitos de quarta geração. O Paulo Bonavides ele vai dizer que existe ainda uma quinta geração de direitos, uma quinta dimensão, né, de direitos, na verdade. O que ele vai dizer é que essa quinta dimensão é o direito à paz. Mas não se preocupem com isso, vamos focar nas três primeiras, até porque é a posição do Supremo Tribunal Federal de reconhecer só essas três primeiras dimensões de direitos humanos. Então não se preocupem em decorar uma quarta, quinta, sexta dimensões de direitos humanos. Para sua prova, basta essas três primeiras, que seriam os direitos de liberdade, a primeira dimensão, igualdade, né, segunda dimensão, aí, os direitos sociais, e fraternidade, que seriam os direitos de terceira dimensão, os direitos difusos, né, direitos de grupos específicos. Beleza? Gente, uma coisa importante. Essas gerações não têm hierarquia, tá, entre si. Uma não vale mais do que a outra. E todos os direitos estabelecidos e consolidados nessas dimensões, eles vão ser exercidos juntamente, sem hierarquia entre eles. Então não existe hierarquia entre o direito à saúde e o direito à propriedade privada. O direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à propriedade privada. Tanto que a nossa Constituição, ela adota mecanismos de equilíbrio entre esses direitos. Beleza? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, beleza, fiquem à vontade para perguntar aí no chat. Se não der pra gente responder agora, a gente vai responder depois que terminar essa monitoria, beleza? Fiquem tranquilos quanto a isso. Agora tudo bem, Ramon, você falou das características, falou da história dos direitos humanos, definiu para mim o que é isso.
Mas quem protege, né? Quem é que vai me garantir que eu vou ter acesso à saúde, à educação, à liberdade, que ninguém vai ferir a minha vida, a minha integridade pessoal? Quem é que vai garantir que eu tenho direito à nacionalidade? Beleza, gente? Em primeiro lugar, é o Estado. O Estado tem o papel fundamental de garantir as suas liberdades individuais, os seus direitos sociais, porque o Estado ainda é o principal ente no âmbito internacional que tem poderes suficientes para isso. Só que a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com os horrores do nazismo, fascismo, o Holocausto, a comunidade internacional começou a perceber que dar poder absoluto para os Estados significa legitimar que eles também cometam abusos, né? Então, imagina, no fascismo, no nazismo, as pessoas eram perseguidas, torturadas, eram mortas, né? Queimadas em câmaras de gás, e isso tudo com o aval do Estado. Então, a comunidade internacional, a partir da Segunda Guerra, olhou para isso e começou a ficar preocupada. Olha, o Estado não pode ser soberano absoluto, titular de todo o poder e fazer o que bem entender com as pessoas que são subordinadas a ele. Então, começou a haver um movimento de relativização dessa soberania estatal. Então, gente, em 1945, as nações se unem, né? E já havia a Liga das Nações, mas as nações, elas consolidam, né, essa união e criam a Organização das Nações Unidas, que é um mecanismo internacional de proteção e promoção dos direitos humanos, que ele serve justamente para fiscalizar essa atuação dos Estados no âmbito internacional. A partir daquele momento, gente, com a criação da ONU e também com a criação da Organização Internacional do Trabalho, o Estado deixou de ser o único agente titular de direitos, né, no campo internacional, e o indivíduo também passou a ser titular desses direitos. Então, no campo internacional, as pessoas humanas, né, elas passaram a poder reivindicar também os seus direitos na comunidade internacional. Isso foi um passo importantíssimo, né, para que esses direitos se consolidassem e para que eles possam ser garantidos também. Dessa forma, o Estado arbitrário, gente, ele não consegue submeter os seus cidadãos, né, não com tanta facilidade como no nazismo, por exemplo, ele não consegue submeter os seus cidadãos a torturas e a violações reiteradas, né, desses direitos humanos, beleza? Então, no âmbito internacional, a ONU se estabeleceu, criou mecanismos de repressão aos estados que estejam cometendo essas violações de direitos humanos. Só que, ao mesmo tempo em que a Organização das Nações Unidas no âmbito internacional se organizou, alguns países começaram, né, alguns continentes, mais especificamente, começaram a se organizar regionalmente para poder proteger esses direitos. Então, a Europa, a África, a América começaram a criar mecanismos locais ou regionais, né, de defesa de proteção dos direitos humanos. Coloca o slide aí, então, para mim, por favor. Então, o que a gente conclui, gente? Que para a proteção dos direitos humanos, a gente tem dois sistemas. O sistema global de proteção dos direitos humanos, que envolve a ONU, né, e todos os outros países tipo, do globo. E a gente tem sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Gente, e aí vocês me perguntam, né? Para quê? Para que ter dois sistemas? Pode voltar. Para que ter dois sistemas, né? Bastaria um só. Mas, gente, os sistemas regionais eles surgiram para tornar mais fácil, né, a organização e o consenso entre os países na defesa desses direitos. Imagina só, se você tem uma família de 30 pessoas, é muito mais difícil você formar um consenso, é muito mais difícil você organizar uma viagem, por exemplo. Isso fica mais fácil se você tiver que organizar 10 pessoas, por exemplo. Então, os países de determinadas áreas, como as Américas, por exemplo, resolveram se organizar para criar documentos e mecanismos próprios de proteção, porque é muito mais fácil você conseguir um consenso dentro de um número mais limitado de países e estados, beleza? Nesse contexto, então, pessoal, é que vai surgir o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Pode colocar o slide aí para mim, por favor. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é coordenado pela Organização dos Estados Americanos, que foi criada em 1948, e ele surgiu justamente, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, equivale para os Estados da América, né, o que é mais ou menos a ONU no âmbito global.
Então, surge aí em 1948, junto com a ONU, né, inclusive, no mesmo período, e surge com esse objetivo de tornar mais local, mais célere, mais eficaz no âmbito das Américas a proteção dos direitos humanos. Gente, o documento mais importante do Sistema Interamericano de Proteção é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Eu imagino que você já tenha ouvido falar algumas vezes sobre esse documento. É o principal documento do sistema de proteção, beleza? Pode voltar aqui para mim, por favor. Gente, quando a OEA surgiu, em 1948, tinha um documento fundador, que era a Declaração Americana dos Direitos Humanos, só que ela tinha natureza meramente declaratória, então ela não previa mecanismos de defesa para esses direitos, mecanismos de efetivação. Então o Estado cumpria se quisesse, né? Apesar de ter ratificado e assinado, o Estado ia cumprir só se quisesse. Então não era muito eficaz. Então, em 1969, para resolver esse problema da eficácia, surgiu a Convenção, né, o Pacto de São José da Costa Rica. E ele instituiu órgãos fiscalizatórios, ele instituiu elementos para poder concretizar esses direitos que estavam previstos. Vou colocar aqui o slide. O Pacto de São José da Costa Rica, gente, pode colocar o slide aí, beleza. Ele surgiu então em 1969, para garantir uma série de direitos mais voltados aí à primeira dimensão. Personalidade jurídica, vida, integridade, direito de liberdade, propriedade privada. Gente, só para avisar, esse slide vai ficar à disposição de vocês depois, então eu não vou ler todos os itens aqui agora, mas depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, voltando, ele vem para garantir esses direitos de liberdade, né? Você pode ver que aqui está escrito liberdade, 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 liberdade pessoal, liberdade de associação, garantias judiciais, isso é muito importante para a gente vai dar uma olhada nesse ponto com mais calma a seguir. E além disso, gente, ele instituiu órgãos, né, de defesa dos direitos humanos. Quanto às garantias judiciais, vou passar aqui o slide. O que o Pacto de São José da Costa Rica estabeleceu? Gente, todo país, né, todo estado que é membro da OEA e que ratificar o Pacto de São José da Costa Rica, ele precisa garantir algumas coisas para os seus tutelados, para os seus jurisdicionados. Uma delas é o juízo natural, né, e imparcial. Então você tem que ter direito ao acesso a um judiciário imparcial. Presunção de inocência, né? Tudo está de acordo com a nossa Constituição, gente. Assistência de um tradutor. Se você for julgado num país onde você não conhece uma língua, imagina você ir para a Colômbia e ser acusado lá de tráfico, né? E você ser julgado em espanhol. Você não vai saber, né? Você vai ter o problema da língua, dos termos, então você tem direito de assistência a um tradutor. A ampla defesa, né? Um direito fundamental aí imprescindível, né? Também está defendido na nossa Constituição. Direito da não autoincriminação, então ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, e a possibilidade de recorrer da decisão. Então, aí a previsão do duplo grau de jurisdição. Pode tirar o slide da tela, por favor? Gente, eu queria falar algumas coisas sobre o pacto especificamente, alguns pontos específicos que são muito importantes você saber para a sua prova. E o primeiro deles é a respeito do que o pacto ele vai tratar sobre o direito à vida, né? Deixa eu adiantar o slide aqui. Vamos lá, pode colocar o slide. Isso já caiu em prova, já caiu na prova da ordem, então é um ponto, mais de uma vez inclusive, então é um ponto para a gente prestar bastante atenção. O Pacto de São José da Costa Rica, gente, ele garante o direito à vida. Mas como a gente falou antes, o direito à vida e qualquer outro direito
humano e fundamental, ele não é absoluto. Então, o pacto ele também permite a utilização de pena de morte para alguns casos. Só que isso é limitado, né? Como a gente está vendo aqui na tela, só para alguns casos que você pode admitir a pena de morte. Então, só para crimes comuns mais graves, caso um país tenha abolido a pena de morte, ela não pode ser restabelecida. Ela não pode ser aplicada em hipótese alguma para pessoas menores de 18 anos, maiores de 70 ou mulheres grávidas. E a pessoa que foi condenada à pena de morte, gente, ela tem o direito de requerer a anistia, o indulto ou a conversão da pena. E ela não pode ser executada, inclusive, enquanto tiver recurso, né? Enquanto esse pedido ainda estiver em aberto, não tiver sido julgado. O Brasil assinou o protocolo à Convenção sobre Direitos Humanos de 1990. Esse protocolo, gente, ele limitou mais ainda o direito, a possibilidade de aplicação da pena de morte. Pode voltar aqui. Segundo esse protocolo, a pena de morte só pode ser aplicada para casos de crimes militares muito graves. Então, é o que a nossa Constituição diz aqui no Brasil, né? A gente tem pena de morte, mas é só para um caso específico, que são crimes militares, né? Cometidos aí no âmbito da justiça militar e da exersão, né? Então, está de acordo com o protocolo, inclusive. Para nenhum outro caso a gente tem pena de morte, beleza, pessoal? Então, memorizem isso. Inclusive, a execução se dá por fuzilamento. Coloque o slide na tela. O que o pacto vai falar sobre trabalho forçado? Existe uma proibição absoluta de sujeição à escravidão e trabalho forçado no pacto. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, gente, ele proibiu absolutamente a escravidão, beleza? Então, se existe algum direito humano absoluto, é esse direito a não ser escravo de ninguém e também o direito de não ser torturado por ninguém. Só que, claro, né, a Convenção faz algumas ressalvas. Existem algumas exceções ao que não constitui trabalho forçado. Então, por exemplo, não é trabalho forçado o trabalho de um presidiário. Se ele for condenado a uma pena que inclua trabalhos forçados, é claro que isso não vai constituir escravidão, né, para os fins legais. Serviço militar também não é considerado trabalho escravo, trabalho forçado, porque você está prestando serviço para sua nação, né? Tem a ver com a nacionalidade, a defesa dos interesses da pátria. Então, não pode ser considerado um trabalho escravo. Também não é considerado trabalho forçado, gente, o serviço imposto em caso de perigo ou calamidade pública e os que façam parte das obrigações cívicas. Então, não adianta você dizer que não quer ser mesário porque isso é trabalho forçado, beleza? Porque faz parte das suas obrigações cívicas como cidadão. Também podem ser suspensas algumas garantias, isso a nossa Constituição também prevê, né, no estado de sítio, algumas garantias fundamentais elas podem ser suspensas pelo Estado. Mas vale a pena lembrar, gente, que algumas delas são tão básicas, né, são tão inerentes à condição humana que elas não podem ser suspensas de forma alguma. Então, os direitos de personalidade, o seu direito ao nome, a proibição da escravidão, a liberdade de consciência e de religião, seus direitos políticos, as garantias indispensáveis, por exemplo, o habeas corpus, eles não podem ser suspensos, mesmo que o Estado decrete estado de sítio, por exemplo. Beleza? Pode voltar aqui agora, por favor. Gente, beleza. O que a Convenção ela vai dizer sobre os órgãos de fiscalização? Existem dois órgãos principais de fiscalização dos direitos humanos aqui no sistema americano. Existe a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, existe a Corte. E é muito importante você não confundir esses dois, porque a prova vai tentar fazer com que você confunda eles de qualquer maneira. Pode colocar o slide aí. Por favor, não confundam comissão com corte. A gente vai dar uma olhada mais pormenorizada nas atribuições de cada uma, mas é isso. Tenham em mente que vocês não podem confundir. Elas têm papéis muito separados, atribuições muito separadas, competências muito separadas que não se confundem, beleza? E a prova vai tentar a todo custo colocar alternativas. No lugar de corte ela vai colocar comissão, no lugar de comissão corte, para que você fique confuso na hora e que você não lembre, né, qual é o órgão que ela está se referindo. A Comissão, gente, Interamericana de Direitos Humanos, ela é formada por 7 membros. Ela é um órgão administrativo, né, do
do sistema interamericano. E qual que é a principal funcionalidade dela, a principal competência dela, né? Ela receber as petições das pessoas, dos indivíduos. Então, se você está sabendo ou se você foi vítima de alguma violação de direitos humanos, é a comissão que vai analisar esse caso em primeiro lugar, e não a corte. Isso é muito importante você saber. O indivíduo ele não pode recorrer à corte, ele vai sempre recorrer à Comissão Interamericana, que é um órgão administrativo, ele não tem competência jurisdicional, beleza? Ele não emite sentença, ele vai tentar negociar, ele vai tentar, de forma administrativa e amigável, resolver o seu problema junto ao Estado. Então, aqui no artigo 44 da Convenção, por exemplo, está exposta a atribuição. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental reconhecida em um ou mais Estados-membros pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violações dessa convenção por um Estado parte. Vamos lá. Como que é feito esse recebimento, gente? Então a comissão, pode voltar aqui para mim, por favor. Então, lembrando, a gente tem dois órgãos, a corte, que é o órgão jurisdicional, que vai emitir sentença, e a comissão, que é um órgão puramente administrativo, que não tem capacidade, né, jurisdicional, beleza? Como você pode recorrer à comissão, gente? A comissão, a petição, os requisitos da petição inicial são os seguintes. Em primeiro lugar, se você sofreu uma violação de direitos humanos aqui no Brasil, por exemplo, você não pode recorrer à comissão diretamente. Você tem que acessar o judiciário brasileiro para depois de esgotados todos os recursos, e você tiver uma decisão definitiva que não tenha garantido seu direito humano violado, aí sim você pode recorrer à comissão. Além disso, gente, você só pode apresentar o seu caso para um sistema de proteção, ou regional ou global. Não pode ter os dois ao mesmo tempo, senão acontece litispendência. Além disso, existe um requisito temporal, ou seja, você não pode deixar para sempre e daqui a 10 anos recorrer à comissão. Você tem desde a decisão interna que denegou o seu pedido, o seu direito fundamental, você tem um prazo de 6 meses para recorrer até a comissão. Coloca o slide aí na tela para a gente resumir aqui esses requisitos. Então vamos lá, requisitos da petição: esgotamento dos recursos internos no Estado, ou seja, você precisa ter acessado a via judiciária do seu Estado antes de recorrer à Comissão Interamericana. Apresentação em até 6 meses da decisão definitiva, ou seja, senão seu direito vai prescrever. Inexistência de litispendência internacional, ou seja, você só pode apresentar o seu pedido a uma corte, né, a um sistema, a um órgão. Você não pode ter o mesmo caso sendo julgado por vários órgãos. Imagina a confusão que isso não ia dar. E o último requisito é um requisito formal, né? A petição precisa ter o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio, a assinatura e da pessoa ou do representante, né, que for submeter a petição. Pode voltar para mim. Gente, você deve estar se perguntando o seguinte: pô, eu preciso acessar todos os recursos, todos os meios do judiciário do meu país antes de recorrer à comissão. Sim, sim. Mas imagina que o próprio judiciário seja o repressor, né, no caso. O judiciário seja lento, como é aqui no Brasil, né? Imagina, o processo nem leva 20 anos, né, para poder ser sentenciado. Nesses casos, gente, se você tiver um processo razoavelmente demorado, ou se você tiver outros óbices, né, que te atrapalhem a ter uma decisão definitiva no seu estado, você pode recorrer, mesmo assim, à comissão, que esse requisito do esgotamento dos recursos internos ele vai ser relativizado. Beleza? Então, vamos fixar isso. A comissão ela recebe a petição dos indivíduos. A corte, gente, ela nunca vai receber petição de pessoas, ok? Só de estados. Então, você não pode recorrer à corte. A comissão recebeu o seu caso. Beleza, analisou, julgou, sua petição estava ok. E realmente, o seu direito foi violado. A comissão ela vai entrar em contato com o Estado, vai tentar resolver amigavelmente, vai emitir recomendações para que esse Estado pare com a violação, né, e tente ressarcir os danos causados. Mas se isso não acontecer,
a comissão ela tem legitimidade para levar o caso à corte. Beleza? Vamos aqui no slide. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Legitimidade para submeter casos à corte. Conforme o artigo 61, a comissão tem direito de submeter um caso à decisão da corte, não se conferindo legitimidade a indivíduos e nem a entidades não governamentais. O que os indivíduos podem fazer é acionar a comissão para que essa instaure um procedimento se entender pertinente submeter o caso à corte. Então, gente, é isso que eu estava falando, né? A corte vai julgar só os casos em que... Pode voltar aqui. Só os casos em que a comissão julgar pertinente. Outra coisa, a comissão é obrigada a submeter o caso à corte? Não. A comissão ela vai submeter o caso à corte se ela quiser. Os meios, né, gente? O que a corte pode fazer? O que a corte e a comissão podem fazer para garantir o seu direito? A corte, ela pode sentenciar, né, o país a reparar o dano pecuniariamente. Então, ela pode estabelecer indenizações para caso o seu direito tenha sido violado. Ela pode determinar medidas cautelares. Isso é muito importante, porque ela é um órgão jurisdicional e como aqui no Brasil, né, os órgãos jurisdicionais têm essa prerrogativa, a Corte Interamericana também tem. Ela pode fazer com que o Estado submeta a medidas cautelares, ou seja, cumprir uma decisão sem o contraditório, até que tenha sido dada uma decisão final no caso. Beleza? Então, é isso. Você submete o seu caso, a comissão analisa, se ela julgar pertinente, ele vai para a corte vai julgar, ela pode ou não adotar medidas cautelares e no final, gente, ela vai sentenciar. Quando ela sentenciar, ela pode adotar medidas pecuniárias, ela pode pedir que o Estado ele adote medidas legislativas, ou seja, que ele adote leis, programas, né, de incentivo ou de programas que incentivem a promoção desses direitos humanos violados. Beleza? Vamos falar como que é a execução dessa decisão aqui no Brasil, né, para a gente finalizar. A corte vai sentenciar. Essa sentença, gente, ela é irrecorrível, ela é inapelável. Depois que a sentença é proferida, não tem mais o que fazer. Se o Estado foi condenado, ele não tem como recorrer. Beleza? Aqui no Brasil, essa sentença, ela vale, não só aqui no Brasil, né? Em todos os estados essa sentença vale como título judicial. Então é como se uma autoridade, né, judicial tivesse externado, né, a gente reconhece a capacidade jurisdicional mesmo da corte. Então a decisão ela tem efeito de título executivo judicial. Agora uma dúvida que fica é o seguinte: quem aqui no Brasil que é responsável por promover, né, a indenização? Quem é o responsável por isso? Vai ser a União, gente. A corte, a Convenção Interamericana, ela não reconhece os estados membros, né? Estado da federação. Ela só reconhece o Estado Nacional como parte. Então, logo aqui no Brasil, quem representa o Estado Nacional é a União. Logo, a indenização vai ter que ser executada em face da União. Uma dúvida que pode surgir com relação a isso é se o STJ tem que homologar, né? Se a gente olhar na Constituição, lá no artigo 105, a gente vê que entre as atribuições do Superior Tribunal de Justiça está a de homologar decisões de tribunais estrangeiros. Gente, não precisa. Essa decisão não tem que passar pelo STJ. Isso por quê? Vamos lá. Essa não é uma decisão de um tribunal estrangeiro, né, apesar de não estar situado no Brasil. Mas é uma decisão de um tribunal internacional. Então tenham isso em mente. Se a sua prova perguntar se essa decisão da corte tem que passar pelo STJ, ser homologada, a resposta é não. Ela já é um título judicial por si só. E vai ser executada na Justiça Federal, beleza? Do lugar onde a violação tomou lugar. Eu trouxe também umas questões aqui, gente, pra gente. Vou ver se eu coloco aqui no slide. Coloca aí no slide, por favor, pra gente finalizar aqui. Essa foi uma questão que caiu no 10º exame, uma questão de direitos humanos. Isso aqui é para mostrar para vocês, gente, que muita questão de direitos humanos pode ser respondida com bom senso, só raciocinando, né? Vou ler aqui o enunciado e discutam aí, enquanto isso, né, no chat. A Assembleia Constituinte de 88 reservou texto expresso para elevar os direitos humanos ao patamar de princípio fundamental não só no território nacional, como também nas relações internacionais.
Além de valorizar a competência, a independência, do país no cenário internacional, consagrou a proteção dos interesses do ser humano. Considerando o texto constitucional do Estado, parte, e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, as afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma. Então a gente tem que achar a errada. Vou ler as afirmativas aqui para vocês. A. Proibição de propaganda a favor da guerra e repúdio ao terrorismo e ao racismo. B. Proteção judicial, mesmo quando a violação de direitos fundamentais for cometida por pessoa atuando em função oficial. C. Direito de retificação ou de resposta, que eximirão das outras responsabilidades legais. E D. Concessão de asilo político em delitos políticos ou comuns, conexos com delitos políticos. Gente, dê uma olhada aí o que vocês acham. E vamos analisar aqui agora uma por uma, beleza? Alternativa A. Proibição de propaganda a favor de guerra e repúdio ao terrorismo ou ao racismo. Gente, ok, né? É uma alternativa razoável. Vamos passar para B? Para ver se é uma alternativa razoável. Proteção judicial, mesmo quando a violação de direitos fundamentais for cometida por pessoa atuando em função oficial. Claro, né, gente? Só porque uma pessoa está em função oficial, não quer dizer que o judiciário vai ter que se abster de proteger as pessoas por isso, né? C. Direito de retificação ou de resposta, que eximirão das outras responsabilidades legais. Gente, essa é uma alternativa absurda, né? Vamos lá. Só pelo fato de você ter o direito de resposta, isso não significa que você não possa ter causado outros danos para a pessoa, certo? Então, é óbvio que ela está errada. O direito de resposta não exime das outras responsabilidades. Você pode ter o direito de resposta e ainda assim há indenizações, né? Ou ainda persecução penal, dependendo do caso. Beleza? Então, o gabarito é a letra C. E letra D, concessão de asilo político. Aliás, letra C porque é a que está errada, né? É a alternativa aí absurda. Vou passar para outra questão aqui rapidinho, para a gente poder dar uma olhada. Vamos lá. Questão 2, que é no 10º exame também. Sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação de direitos humanos, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta. Letra A. A comissão... Então, gente, a pergunta quer saber sobre as atribuições, né, da comissão. Letra A. A comissão poderá responsabilizar tanto o Estado quanto as pessoas naturais e jurídicas de direito público ou privado que cometeram a violação solidariamente. Gente, não. A gente está diante de um tribunal internacional, né? Quem vai julgar pessoas naturais e pessoas jurídicas é a ordem interna, são os Estados. A comissão ela só pode responsabilizar os Estados, não responsabiliza pessoas, né? Logo, a alternativa A está errada. Letra B. A comissão não possui competência para responsabilizar pessoas naturais. Até aí, ok, né? Podendo apenas determinar a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público ou privado. Opa! Público ou privado? Gente, a comissão não pode responsabilizar empresas, por exemplo. Lembrando, ela vai sempre responsabilizar o Estado violador, não importando onde ou como essa violação tenha acontecido. Beleza? Letra C. A comissão poderá responsabilizar tanto o Estado quanto as pessoas naturais e jurídicas. Opa, não, né? Pessoas naturais e jurídicas, a gente já viu que não. Que cometeram a violação. Nesse caso, a responsabilidade do Estado será subsidiária. Então, a alternativa C já foi descartada, sobrou a D, né? Vamos dar uma olhada. Letra D. A comissão possui competência para atribuir responsabilidades individuais, não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um dos Estados-membros da OEA. Gente, essa é a alternativa correta, né? Pode voltar aqui. Como a gente viu, a Corte e a Comissão elas só podem responsabilizar o Estado e nunca o indivíduo, beleza? Dei uma olhada em outras questões na internet, gente, tem várias, é super importante praticar. Dei uma lida também na Convenção Americana, no Pacto de São José da Costa Rica. Tem 80 artigos, não é uma leitura muito grande, vocês vão levar 1h30 para ler, e é essencial para vocês garantirem, né, pelo menos uma das questões de direitos humanos. Eu tenho certeza que se você ler o pacto, se você der uma olhada também nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, você vai conseguir resolver as questões de uma forma muito mais tranquila. E por fim, só para lembrar vocês, né, eu falei no começo, mas agora eu vou falar aqui no final de novo, no domingo agora, 13h, tem um simulado aqui no site do Master OAB, com 80 questões inéditas, então
incluindo, né, questões de direitos humanos, para você resolver e para você praticar para sua prova. Também vai ter um outro simulado, gente, no dia 5 de novembro, também 13h aqui no site, com 80 questões, também inéditas. Se inscrevam, se cadastrem no site, você não precisa pagar para fazer, é só para você fazer, você vai receber um feedback, né, um relatório com as questões que você errou, que você acertou, quais as matérias que você precisa melhorar, quais as matérias que você precisa, né, desenvolver aí o seu... melhorar, né, aprender melhor no seu aprendizado. Gente, vou ficando por aqui. Acessem o site do Master OAB, façam os simulados. E é isso, espero ter ajudado vocês com essa matéria. Tchau, tchau.